Bom dia, mulheres do alto, bom dia! Estamos juntas para mais um devocional ao vivo e glórias a Deus por isso. Como que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Oneide, Marcinha, Mari, tudo bom, meninas? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Glórias a Deus, estamos juntas para mais um devocional. Adri, bom dia, meninas. Hoje eu fiz um pouquinho mais tarde, porque logo de manhã eu já fui no Hortifruti, que hoje era aquele dia da promoção, sabe? Hoje tinha muitos legumes e frutas em promoção. Aí eu fui correndo, só que tava muito cheio, eu achei que ia dar tempo, só que tava muito cheio. Aí quando eu vi que ia passar um pouquinho, eu falei, já vou mandar uma mensagem para avisar. Oi, Val, oi, Missy, tudo bom? Enquanto nós vamos conversando, as mulheres vão chegando, você vai chamando as outras mulheres para estar aqui com a gente também, né? Então, por isso que começou um pouquinho mais tarde, eu não queria perder a promoção. Tinha muita promoção de legume e fruta bom, sabe? Então, aproveitei, graças a Deus, deu tudo certo, né? E como é que foi a semana de vocês? A minha, meninas, foi corrida como sempre, foi bem proveitosa, mas algo me chamou a atenção essa semana. Glória a Deus. Bom dia para as meninas que estão chegando. Oi, Penha, Jaque, Aninha, bom dia. É que, primeiramente, né? Oi, Carol, tudo bem? Primeiramente, que foi na segunda-feira já que eu errei o dia, né? E meninas do céu, a gente acha que assim, a gente achar que é coisa de Deus, que tudo é coisa de Deus, é um exagero e tal. E depois que eu me toquei que eu errei o dia, porque lógico, quando eu tava fazendo eu não me toquei, senão eu retomaria, né? Mas depois que eu me toquei que eu errei o dia, eu falei assim, ai meu Deus, será que eu refaço, não refaço? Faço o dia correto, faço mais tarde, né? O que eu faço, eu vou trabalhar. Aí o Espírito Santo falou assim, não, tá tudo bem. Amanhã você faz, o do dia 18. E na hora eu percebi assim, gente, esse devocional foi para alguém. Lógico que quando eu percebi, eu pensei, Larissa, você tem que prestar atenção. Larissa, o que tá, né, tá assim, o que fez você não se ligar no dia e tal. Mas daí quando o Espírito Santo falou, opa, e daí eu falei para vocês, né, e eu falei, bom, eu acho que vai ser para alguém. E meninas, nossa, eu me surpreendi com o número de mulheres que, até depois, assim, que às vezes no dia não consegue falar, mas depois falaram, meu Deus, Lari era pra mim, Lari foi muito certeiro pra mim, Lari aquele devocional. Então, assim, às vezes, sabe, gente, as coisas saem um pouquinho e a gente acha que tipo, nossa, ficou tudo bagunçado. Calma. Às vezes é a gente que bagunça, mas às vezes é uma bagunça do Espírito Santo, porque ele tem os meios e o propósito dele. E essa semana toda, toda semana tem uma ou outra mulher que me fala, né, Lari, minha sobrinha dormindo no meu colo. Que delícia, querida. E daí, já vai voltar. E daí, assim, toda semana eu recebo, né, uma outra mulher fala, esse devocional foi pra mim, Lari, esse devocional falou comigo. Mas essa semana, gente, mais mulheres falaram. E foi uma semana onde nós falamos muito sobre nós sermos perseguidas, nós sermos injustiçadas, nós estarmos passando por, né, tribulação, dor. Olha lá, viu? Ele é certeiro, né, Val? É uma coisa muito linda. E eu falei, meu Deus, né? Foi uma semana assim, onde mais mulheres que o normal. É verdade, é isso. É bem isso. Me falaram, assim, Lari, foi pra mim, tal, não sei o quê. Então, sabe, gente, isso traz pra gente a certeza de que, assim, realmente nós estamos aqui nesse mundo, mesmo estando com o Senhor, mesmo buscando ter uma intimidade assim real com Ele,
a gente tá sujeito a essas coisas que tiram a nossa energia, essas coisas que às vezes querem tirar a nossa alegria do dia, que querem desestabilizar a gente. E nós precisamos ter a certeza de que isso faz parte da caminhada e vai continuar fazendo. Nós não estamos assim imunes às coisas do mundo, sabe, gente, as dificuldades e dores. Mas passar com Jesus é outra coisa. Passar com ele é outro departamento. Ontem mesmo foi comigo. A minha semana relativamente, né? Durante a semana até que foi assim dentro do esperado. Mas ontem foi comigo no sentido de uma pessoa muito próxima minha, que me conhece muito, muito mesmo. Me mandar áudios e falar coisas pra mim que assim, que não são verdade. Que não são verdade, que ou ouviu de alguém, ou criou na mente, e sabe assim, pulverizar aquele monte de informação que vem, você vê, você sabe, você vê, que vem pra te ferir, assim, e que ao mesmo tempo você sabe, não sei se você já passou por isso, e que você sabe que não adianta você justificar, não é nem justificar, você falar a verdade. Não adianta, porque sabe quando a pessoa já colocou aquilo na cabeça e ponto, assim, você pode falar o que você quiser, que ela colocou aquela inverdade na cabeça e não quer saber. Então, e foi ontem isso, e aquilo, puxa, claro que me deixou. A gente não é de ferro, não é verdade? E quando é com pessoas que você acha que realmente te conhecem, não dói mais. Dói mais. Porque eu falei, depois a gente fica pensando, puxa vida, mas assim, essa pessoa falar isso, tipo, nem caberia, nem... Se ela realmente me conhece, nem caberia, nem justificaria, nem nada. Exatamente. Mas eu também refleti que se fosse em outra época, quando eu não estava com Jesus, ou quando eu achava, porque teve uma época, eu repito várias vezes, porque teve uma época na minha vida, lá no começo da minha conversão, que eu achava que por eu ter me achegado e conhecido Jesus, as coisas não iam mais acontecer comigo, as coisas estão assim, que querem machucar e ferir a gente, sabe? Inocentona, né? Sabe de nada, inocente. Mas eu achava. Mas a gente vai amadurecendo e vai aprendendo. Então, assim, se eu não tivesse Jesus, gente, o meu fim de semana ia estar mesmo muito... Eu ia estar, viu? Graças a Deus, não sou só eu, né? Glórias a Deus. Mas se eu não tivesse Jesus na minha vida, o meu fim de semana, gente, ia estar muito comprometido, de verdade. Eu ia estar muito chateada, eu ia estar desanimada, eu ia estar assim, sabe assim, sem vontade de fazer quase nada. Remoendo aquilo e não acreditando e me chateando. Quando a gente fala de ficar revivendo, é isso, é revivendo aquela dor, é revivendo. Eu ia ficar assim, com toda certeza eu ia. E eu pude experimentar verdadeiramente, mais uma vez, do que é estar com Jesus, porque eu recebi uma chuva de palavras e coisas que, assim, me chateou a meu respeito e da minha casa. E eu ouvi tudo aquilo, fiquei chateada. E o que eu fiz? Eu falei assim, Senhor, como o Senhor me vê? Falei, Espírito Santo, fala comigo. O Senhor sabe, eu gosto da verdade, eu gosto das coisas claras. Eu quero que o Senhor me fale como o Senhor me vê. Há em mim algo que te fere muito? Sabe, eu me constrangi com a forma que o Espírito Santo me vê. Quando vocês se sentirem assim, tipo, ai meu Deus, né? Será que eu tô passando essa imagem? Será que é isso? Você pega e pergunta para o Espírito Santo, sabe? E fala, Espírito Santo, como o Senhor me vê, como o Pai me vê. E eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei, obrigada, Jesus. E depois eu falei, como o Senhor vê a minha família? Como o Senhor vê meu marido?
como o Senhor vê minhas filhas, o que nós precisamos mudar. E ali, que palavra não arranca pedaços de você, então. É verdade. E daí ali eu também pude ouvir da parte de Deus o que Ele vê. Isso é uma chave poderosa, meninas, por favor, aprendam isso. Mas pratiquem isso, sabe? É poderoso, às vezes profissionalmente. No meu caso foi pessoal, mas às vezes profissionalmente alguém vai te ferir, sabe? Vai falar que você é isso e aquilo, e você não é. Você não é. Mas aquilo te magoa, aquilo te tira. E você pega e pergunta para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, como o Senhor me vê profissionalmente, como o Senhor me vê nessa situação, vai perguntando e espera, sabe? E você vai sentir, vai ouvir, vai ver o que o Espírito Santo vai te ministrar. E no final de tudo, meninas, o que realmente importa, olha lá. Ai, que bom, glória a Deus. E no final de tudo, o que realmente importa é o que Deus pensa a nosso respeito. E o Senhor, Ele conhece tanto o meu coração que Ele sabe que Ele pode falar para mim, Larissa, você tá assim, você tá assado. Eu gosto de ser corrigida, entendeu? E me feriu, alguns pontos particulares me ferem mais profundo, que é quando fala assim, quando fala dessa coisa de envolver a fé da gente, sabe? Porque eu levo muito a sério essa minha questão de fé. Eu não imponho ela para ninguém. Mas eu não gosto e me fere muito quando acontece alguma coisa, a pessoa vem com um argumento de mas você é uma mulher que fala com outras mulheres, você é uma mulher que conhece a palavra. Eu não gosto, isso me fere tanto, 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 sabe? E se você também, às vezes é da própria casa da gente que fala, sabe? Às vezes é teu marido que vai falar, nossa, mas você não é crentona? Isso fere tanto, e talvez para você nem fira, mas para mim fere, porque tá falando do meu Deus que eu amo, que eu zelo, que é o amor maior da minha vida. É Ele. Por isso que a mim me fere tanto. E daí no meio de tantas coisas, foi isso. Sabe que você é uma mulher assim, 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 mas te falta sabedoria e tá. E eu falei, Senhor, eu tô longe de ser a dona da verdade. Quem me acompanha de perto, bem de perto, sabe disso, né? Que eu sou humilde o suficiente para aprender o tempo todo. Mas quando fala assim, sabe, quando bota em xeque as coisas de Deus, e tipo assim, não é nem em xeque, quando joga no ventilador as coisas de Deus, sabe? É verdade. Eu me fere de uma forma, porque assim, falar de mim me machuca, das minhas filhas, do meu marido, falar uma inverdade, mas falar do meu Deus, caramba, aquilo vai na minha alma, assim, meninas. Ou eu fico muito chorosa, ou eu fico muito irada. Eu fico ou num extremo ou no outro. Mas ontem eu pude experimentar, porque foi tudo isso ontem. E eu pude experimentar exatamente isso, Val. Como que a gente ter intimidade com o Senhor é tão bom, meninas. Porque logo que eu perguntei e que eu tive o meu tempinho ali com o Espírito Santo, Ele ministrou e Ele falou comigo, aquilo ali, gente, acalmou tanto o meu coração. E daí depois cheguei em casa e tudo mais. E daí as meninas falaram assim, mamãe, vamos sair pra, sei lá, tomar alguma coisa, comer alguma coisa, dar uma volta, né? Mas lá em Balneário, pra gente poder... Lá em Balneário, 10 minutos daqui. E eu falei, vamos sim. E assim, o Rafa não sabe de nada, eu não comentei com ele. Daí eu falei com ele, eu tô meio desanimada. Eu falei, não, nós vamos. E fomos, meninas, e foi tão gostoso. E aproveitamos, e, sabe, ficamos ali, demos muita risada. E voltamos, e eu dormi super bem.
E a gente passa pelas coisas com muito mais facilidade, porque já aconteceu coisas muito parecidas com o que aconteceu comigo ontem, e eu ficar bem mal, bem chateada, sabe? Então, não importa em qual área que seja, se alguém esteja falando a teu respeito uma coisa que não é verdade, sobre o seu profissional, sobre você como pessoa, sobre você como esposa, sobre você como mãe, sobre você como filha, sabe, qualquer coisa, sobre a forma que você se veste, sobre a forma que você anda, sobre a forma que você passa maquiagem, eu não sei. Pergunte para o Espírito Santo. Pergunta tudo para ele. A única opinião que realmente tem que valer na nossa vida é a do Senhor. As demais, gente, muitas vezes vem para nos confundir, vem para nos desestabilizar, vem para tentar deixar a gente fora. Amém? Oi, minha querida, bom dia para aquelas que chegaram aí durante a minha fala. Então foi uma semana onde eu vi que muitas mulheres passaram por dificuldades, sabe? Mas em todas elas, gente, o Senhor está com a gente e é isso que basta. O Senhor está conosco, Ele nos coloca no lugar, Ele nos situa, Ele nos mostra, sabe? E é isso que importa. Amém? Amém, meninas? Que Deus seja o nosso maior e melhor amigo, nosso íntimo próximo, porque Ele não mente, Ele não engana, Ele não tem nenhum interesse vou ferir ela por interesse disso, ou não vou falar a verdade por interesse. O único interesse dele é de que a gente esteja 100% nele, sabe? Então pergunte. E se você ainda tem dificuldade e não tem problema de ouvir a direção do Espírito Santo, você pergunta para pessoas, para alguém que seja realmente de Deus, que você fala assim, essa pessoa eu posso perguntar, eu posso pedir a opinião dela, eu posso pedir para ela me ajudar, eu posso pedir para ela orar, eu posso perguntar para ela a respeito disso. Não para quem vai falar aquilo que você quer ouvir. Aquela pessoa só fala que a gente quer ouvir porque, né, não quer se indispor, não. Uma pessoa de Deus mesmo. E você vai ver. Certo, meninas? Então, é diferente. E que a gente realmente entenda e saiba que nós vamos receber alfinetadas, que nós vamos, uma vez que nós declaramos que nós somos cristãs verdadeiramente, isso as pessoas vão querer ficar provando a gente e nós nos importamos somente com a prova que Deus nos coloca. Amém, meninas? E junto a gente vai vencendo. Por quê? Por exemplo, eu tive aqui as meninas, né? Vamos sair, vamos não sei o quê. Você precisa ter alguém. Ou eu, ou uma das mulheres do núcleo, ou alguma mulher que você já conheceu aqui, ou alguém da sua igreja, não sei, mas alguém, porque sozinha é muito difícil. Tá bom, meninas? Certo? Vamos orar pra gente começar? Vamos? Pai querido, muito obrigada, porque temos a Ti. Nós que andamos contigo, que Te sentimos, que Te ouvimos, que Te obedecemos. Nós sabemos que não tem nada mais precioso do que isso. Não tem nada mais valoroso do que isso. Não tem nada melhor do que isso. Então, Senhor, eu Te agradeço. Te damos liberdade. Vamos fazer a leitura do devocional. Vai ministrando aos nossos corações. Vai trazendo a revelação do alto. Em nome de Jesus. Nós amamos e precisamos Te ouvir todos os dias. Amém. Amém, meninas? Vamos orar? Vamos fazer a leitura? Eu estou aqui com o nosso livro de devocional. Promessas de Deus, Depósitos no Banco da Fé, do autor Charles Spurgeon. E hoje é dia 23, né, meninas? Hoje é dia 23. Hoje é dia 23, né? O título do devocional de hoje é Ame e busque a verdadeira sabedoria. Oh, coisa linda! Oh, coisa linda! Domingo eu estava em uma reunião na igreja e o pastor mandou a gente perguntar ao Senhor como Ele queria que eu estivesse naquele dia.
Ah, por favor, Penha. Por favor, eu quero. Ai, é tão precioso. Não é precioso? É demais, né? Ame e busque a verdadeira sabedoria. E o versículo-chave está no livro de Provérbios, Provérbio 8, e versículo 17 diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. A sabedoria ama os que amam e busca os que a buscam. Já é sábio aquele que busca ser sábio e terá praticamente encontrado a sabedoria aquele que busca diligentemente. O que é diligentemente? É constantemente, é todo dia, é toda hora, é a todo momento, não é um dia sim, um dia não. É prestando atenção, é com zelo, tá? O que é verdade sobre sabedoria em geral é especialmente verdade sobre a sabedoria incorporada em nosso Senhor Jesus. A Ele devemos amar e buscar, e em contrapartida, desfrutaremos do seu amor e o encontraremos. Nossa responsabilidade é buscar Jesus logo cedo na vida. Felizes são os jovens cujas manhãs são investidas em tempo com Jesus, né? Cujas manhãs, quando a gente abre o olho, a primeira coisa que a gente faz é: Senhor, obrigada por esse dia, guia os meus passos, me abençoa, né? Quero transmitir o meu amor, o amor que o Senhor deposita sobre a minha vida. Nunca é cedo demais para buscar o Senhor Jesus. Aqueles que o buscam cedo certamente o encontram. Deveríamos buscá-lo cedo por diligência. Negociantes prósperos são homens que se levantam cedo, e santos prósperos buscam Jesus avidamente. Aqueles que encontram Jesus para o seu enriquecimento entregam-lhe o coração nessa busca. Devemos buscá-lo primeiro e, portanto, o mais cedo possível. Jesus acima de todas as coisas. Jesus primeiro e nada mais. Nem mesmo uma desagradável segunda opção. Meu Deus. A bênção é que ele será encontrado. Jesus se revela mais e mais claramente à medida que o buscamos. Ele se entrega mais plenamente à nossa comunhão. Homens felizes são os que buscam aquele que, quando encontrado, permanece com eles para sempre. Um tesouro cada vez mais precioso para o coração e entendimento deles. Senhor Jesus, eu te encontrei. Ser encontrado por mim num grau de inexplicável e alegre satisfação. Aleluia. Meu Deus do céu, que devocional mais maravilhoso, e especialmente para hoje. Eu quero ler o versículo-chave, está lá no livro de Provérbios, Provérbio 8 e versículo 17. Você pega a tua Bíblia, minha querida, viu? Porque a Bíblia é que nos transforma, que nos cura, que nos liberta. Então pega a sua Bíblia, nós vamos lá em Provérbios 8, versículo 17. O livro de Provérbios está quase lá no meio da Bíblia. A gente abre, já quase abre em Provérbios. E a minha Bíblia é bem assim mesmo, tá? Ou em Salmos. E o meu abriu em Provérbios 4. Eu vou até o 8 e vou ler o versículo 17. E diz assim: 17. Amo todos os que me amam. Quem me procura sempre me encontra. O 18 diz assim: eu possuo riquezas e honra, prosperidade e justiça sem fim. Olha o 19. O que eu ofereço vale mais do que o ouro puro. O que eu ofereço é mais precioso do que a prata fina. 20. Meus caminhos são retos, são caminhos de justiça. 21. E quem me ama receberá muitas riquezas. Encherei os cofres de quem me segue. Aleluia, Jesus, muito obrigada
porque a nossa maior riqueza é Ele, que é esse ouro que Ele mesmo falou, ouro puro, ouro puro, ouro que a gente não encontra aí, gente, a gente não encontra por aí, não tá nas prateleiras que a gente pega a riqueza ou que a gente possa ter talvez nas nossas contas, no banco, e a gente pega aquele dinheiro e compra esse ouro precioso que é Jesus. A gente não compra em nenhuma prateleira. Não importa a quantidade de dinheiro que eu e você possamos ter, essa preciosidade não se encontra em prateleiras para comprar. Não está disponível. Por mais que alguém até tente, né, enganar, fazendo com que muitas pessoas comprem um pedacinho no céu ou comprem fé, não compra. Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, não se compra. A pessoa mais trilionária que você conhece, que você já ouviu falar na vida, se ela não se render ao Senhor, se ela não buscar diligentemente, ela não encontrará esse ouro precioso, mais puro do que tudo nessa vida. Não encontrará. Sabe? Então, meninas, eu e você temos esse privilégio. E Ele já nos encontrou e nós já encontramos Ele. Se existe algum esfriamento nessa relação, não é da parte dele. Com toda certeza, é da nossa parte. E sabe do melhor? Ele está sempre pronto a ser encontrado. Ele não é rebelde. Ele não fica devolvendo na mesma moeda. Ele não é assim, ele não fica fazendo joguinho. Quando nós o buscamos verdadeiramente, diligentemente, ele se permite ser encontrado. E quão precioso é poder encontrar o nosso Deus. Aí está a verdadeira sabedoria. Né? Ontem mesmo minha sabedoria foi jogada no ar, né? Foi questionada. Foi colocado um ponto de interrogação sobre a minha sabedoria. E o Senhor está me mostrando agora que a real sabedoria é buscar Ele. Buscar Ele diligentemente. Buscar Ele de manhã. Buscar Ele de tarde. Buscar Ele toda hora. Buscar Ele em tudo. Ver Ele em tudo. Ter Ele em tudo. E glórias a Deus. Porque uma das primeiras coisas que eu faço é buscar o Senhor logo cedo pela manhã. E você também, quando você ouve o seu devocional. Sabe, já teve dias, ontem mesmo foi um dia que eu postei mais tarde, porque quando foge um pouquinho assim da minha rotina, eu me perco um pouquinho, e já tem mulheres que me mandam, não pensa que eu acho ruim não, viu? Sabe o que eu acho? Essa aí tá com sede, essa aí tá com fome, essa daí quer ouvir, essa daí precisa desse alimento espiritual pro dia dela. Eu não acho ruim não, eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso. Essa é a verdadeira sabedoria. Aí está a verdadeira sabedoria. Não é em talvez frequentar o culto constantemente, servir na igreja, né, avidamente. Não. Está na nossa busca pessoal, particular, diária, diligente, incansavelmente. Eu falo que ser mãe é ser incansável, né? E quem é mãe sabe que ser mãe é ser incansável mesmo. E essa busca pelo nosso Deus, pela presença dele, por estar com ele, deve ser também uma busca incansável. Só que sabe o que é melhor? Os filhos ainda, né? A gente é mãe incansável e às vezes os filhos decepcionam a gente. Às vezes os filhos, né? Meu Deus, magoam tanta gente. Às vezes os filhos são homens e mulheres, né? Cheios de defeitos e falhas como nós. Mas quando nós buscamos incansavelmente o Senhor, Ele não falha com a gente. Ele está sempre pronto, Ele está sempre ali. Se Ele nos chama atenção, se Ele nos corrige, é sempre por amor. É sempre para extrair algo melhor da gente. É sempre para levar a gente para um lugar melhor. Sabe? Não adianta, meninas, a gente ser dessas mulheres que busca de vez em quando quer, quando tá com vontade, quando precisa, quando não. Não. É com vontade e é sem vontade. É quando precisa e é quando não precisa. É quando eu tô feliz e é quando eu tô triste. É quando eu estou justificada e é quando eu tô sendo injustiçada. Em todo momento. É em todo momento.
É quando eu tô sendo honrada e quando eu tô sendo desonrada. É toda hora. É aquele negócio, não abro mão. Não abro mão. É chiclete, é grudado, sabe? Essa é a maior riqueza da vida. Essa é a maior sabedoria da vida. A gente sempre fala isso. E eu gosto de lembrar disso. Isso me traz um conforto de que tem pessoas que têm tudo e no fundo não tem nada. E elas sabem que não tem nada. E quão triste é não ter nada. Verdadeiramente. Ter tudo e não ter nada. Eu conheço muitas famílias no colégio que eu trabalho. O colégio que eu trabalho é um colégio que tem muitas famílias de posses. E eu conheço de perto os problemas dessas famílias, as dificuldades, as dores, que eu sei que só Jesus vai sarar. Só Jesus vai curar. Só Jesus vai completar. Todo o dinheiro que essa família tem, toda a influência, todo o nome que tem, não vai resolver. Não vai. Sabe? E olha o privilégio que é para mim e para você, mulheres. Nós o conhecemos verdadeiramente. Não tem preço. Não negocie isso por nada. Não negocie a busca sua com o Senhor por nada. Não deixe ninguém abalar a tua fé. Não deixe ninguém te desanimar. Não deixe ninguém colocar dúvida em você. Porque nele, eu li aqui, depois você vai ler aí Provérbios de novo, 8, versículo 17, 18, 19, 20, você vai ler, porque nele nós encontramos o caminho reto, nele nós andamos seguras, ele nos justifica, nele nós encontramos verdade e justiça. Nele, não é nas pessoas. As pessoas vão nos decepcionar constantemente, diariamente. Sabe? Não abra mão. Aí às vezes às vezes é um sonho que eu tenho muito e aquilo não aconteceu. Puxa, ou senão é alguém que eu orei muito, eu criei naquela cura e a pessoa não foi curada. Ok, você tem aquele seu momento de, entre aspas, rebeldia com o Senhor, tudo mais volta. Volta. Não caminha sozinha sem Ele. É muito pior, eu te garanto. É muito pior. Não tem condições. É horrível. É horrível. Meu Deus do céu. Encontrar satisfação na bebida. Encontrar satisfação nos prazeres desse mundo. Em mulheres, em homens, em balada, em cigarro, em droga. Por quê? Vocês acham que essa não é a realidade? É a realidade, talvez, de muitas que estão ouvindo aqui. Em pornografia, chega. É tudo busca vazia. É tudo busca vazia, que na hora é até bom, mas o buraco que fica depois, ele só vai aumentando. Ele só vai aprofundando e aumentando. Aprofundando e aumentando. A pessoa entra nesse círculo vicioso. Não, mas eu preciso de novo porque eu me senti bem, mas quando acaba o buraco tá maior e mais fundo. Não, mas eu vou fazer de novo. Meu Deus do céu. Saia do ciclo vicioso em nome de Jesus. Às vezes é o ciclo vicioso da mentira, do engano. Saia, não importa se é mentirinha. Mentirinha ou mentirão, não importa. Não importa. Você sabia que hoje está tendo retiro na escola que eu trabalho? É um retiro anual que eles fazem para as professoras, só para as professoras e funcionários do colégio. Ano passado eu fui. É bem legal, é católico, né? É bem legal, meninas. A gente sempre aprende, tá? A gente sempre aprende, o lugar é bonito, é lindo. E esse ano, eu falei com o Senhor e eu não estava com vontade de ir. E aí ontem eu cheguei. Na verdade, com a minha coordenadora, na verdade. Falei, é o seguinte, eu preciso da sua opinião, eu vou falar a verdade. Ir nesse retiro é muito importante para a escola. Por que eu te pergunto? Porque eu quero acordar mais tarde, eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã. Falei assim, eu quero acordar mais tarde. Eu quero ficar à vontade em casa. Eu preciso desse tempo para mim. Mas se você me disser que é importante, eu vou. Ela olhou para mim e falou assim, Lari, vai descansar.
haja sempre na verdade. Ai, poderia inventar uma desculpa, né? Se é que já não teve professoras lá que inventaram, eu não sei, não vou falar. Mas seria muito mais fácil inventar. Não, haja na verdade. Eu falei a verdade. Entende? Não, gente, a gente não pode negociar e ficar nesse círculo vicioso de forma nenhuma. Nenhuma. Sabe? E daí o pior é que assim, nesses vícios, nesses círculos viciosos, nessa coisa, né? A gente sabe que o Senhor não está nisso. E que isso causa separação do nosso Deus. E daí quando a gente busca, a gente acha que ele já está ali. Calma. Calma. Você também precisa se limpar um pouco. Ele está ali, mas nós não percebemos. Então, não negocie abrir mão de coisas para estar na presença dele. Abrir mão de situações para poder estar com ele. Não negocie isso. Sabe? Não tem sabedoria maior do que estar em sintonia com o nosso Deus. Não tem. Não tem sabedoria maior do que começar o seu dia, entregando o seu dia para o Senhor. Eu sempre falo isso, gente. Você não precisa de ritual. Você não precisa estar ajoelhada. Você não precisa estar posicionada. Não. Se você puder ajoelhar, melhor. Mas eu, por exemplo, eu não consigo. Eu vou no carro. Eu falo que tem uma rua aqui. A gente sai aqui da minha casa e já tem uma retona, sabe? Eu falo, meu Deus, essa rua aqui, ela é muito abençoada. Ela é muito abençoada, porque eu saio da garagem, a gente vira nela. Ou eu ou uma das meninas, a gente já fala, vamos orar? E a gente já... Isso que eu já fiz o devocional. Aí a gente ali entrega o nosso dia, coloca as coisas, conversa com o Senhor no particular, cada uma. Aí cada uma, quando vai terminando, fala amém. Pra uma saber a outra, né, que a outra terminou. Pra o carro ficar em silêncio até nós 4 terminarmos. Tem coisa mais preciosa e mais sábia do que isso? Entregar o nosso dia ao Senhor. Ah, isso me garante que as coisas não vão acontecer? Não. Mas me garante que Ele tá comigo em tudo. Me garante que se acontecer, Ele tá. E Ele vai ajudar. Entende? Não abra mão. E guarda essa palavra. E essa já é a palavra da semana, porque o Senhor está gritando ela na minha mente. Ele está assim, meu Deus do céu, escancarando essa palavra na minha mente, que é: seja diligente comigo. Seja diligente comigo. Ai, amém, Val. Nem fale. Sabe? E a gente não consegue, nós não conseguimos começar o nosso dia sem fazer isso. Aí a gente faz isso. Amém. Se Deus quiser. E a gente faz isso. Aí a gente ora 3 frases coletivas, nós. E daí a gente coloca louvor e chega na escola. Sabe? Seja diligente comigo. Comigo, aí se você puder colocar, né? É Deus, tá? Seja diligente, porque às vezes a pessoa não tá aqui ouvindo, né? Não entende o contexto. Seja diligente com Deus. Até pode ser assim, viu, Marcinha? Às vezes é melhor, né, para entendimento. Seja diligente com Deus. Seja persistente na sua busca com Ele. Seja constante. Agora eu vi que saiu a temporada 5 do The Showzinho na Netflix. Tô louca pra assistir esse fim de semana. Eu acho que nós vamos dar uma maratonada aqui. Sabe? Abra mão de coisas pra estar na presença do Senhor. Não, outras coisas você vai curtir, você vai viver. Eu falo isso, gente, mas vocês entendem, não é viver uma vida. Tô na bolha, tô separada, não posso nada, só tô em Jesus. Ui, que vida chata. Você acha que Jesus quer isso? Não. Gente, eu vivo, eu ando, eu vou na praia, eu vou no mercado, eu vou não sei onde, eu venho, eu volto. Hoje à tarde tem um aniversário pra ir. Sabe? Tem feirinha, vai. Você vai viver tua vida. Tá boa? Me fala, Val. A gente vive a vida, mas a vida é vivida com Jesus. Entendeu? Às vezes a gente combina, vamos em tal lugar, vamos, e a gente chega lá, tá tão ruim, a gente vê que não é pra nós sair. Tá tudo bem sair. Entendeu? Então, meninas, que a gente possa ser diligente com Ele. Por quê?
porque nele nós encontramos verdade, nele nós encontramos amor de verdade, nele nós encontramos justiça, nele nós encontramos tudo o que nós precisamos para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa vida. Sabedoria. Amém. Existe o pagar preço. Sabe, meninas? Então, não abra mão. Essa é a verdadeira sabedoria. Essa é a verdadeira sabedoria. Não abra mão dela por nada. Por nada, nem ninguém. Nada, nem ninguém. Você vai começar a ver as coisas serem resolvidas. Você vai começar a ver, às vezes, que Deus te movimenta de lugar e que no final aquilo é melhor. Você vai começar a ver que, nossa, realmente Deus está nisso, nos detalhes, nos detalhes. E daqui a pouco você vai vendo mais claramente, sabe? O nosso Deus é um Deus que tem prazer em abençoar suas filhas. Ele tem prazer, mas Ele não vai entregar bênção antes da hora, pra gente perder ou trocar por um prato de lentilha. Ele não vai. Porque muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos. Dá um brinquedo antecipado que não é para aquela idade, para aquele momento, aquele brinquedo se quebra, aquele brinquedo se estraga, porque não estava no dia, na hora, do jeito certo. Essa semana eu tive que sentar com a Rayane e conversar. Por quê? Porque a Raíssa e a Rânia fizeram umas comprinhas na Shein de gloss, iluminador, não sei o quê, umas coisinhas de maquiagem. Não chegou nada para ela. Quando eu vejo, ela foi pro quarto. Carinha fechada. Eu só olhei e falei, volta aqui. Falei, não, volta aqui. Você está chateada com o que? Porque não chegou nada para mim. Eu falei, ok, filha, você tem o direito de estar chateada. Eu entendo sua chateação. Você não tem idade para passar iluminador. Você não tem idade para passar. O gloss, você já tem. Você tem mais do que eu. Eu tenho 2 gloss. 2. Você deve ter uns 5 ou 6. Então, cada coisa no seu tempo. Vai ter o tempo de você também comprar isso. Vai ter o tempo. Tá certo? A gente fica moída. A gente fica moída. E eu ainda falei outra coisa. Não vai ficar lá no quarto, não. É aqui na sala com a gente. Celebrando com as tuas irmãs. Entendeu? Pronto, gente. Passou, tá? Passou bem rapidinho. Bem rapidinho. Só que daí, o que eu faço também? Ela gosta muito do Kinder Ovo. E eu não dou Kinder Ovo, porque é caro, né? É caro aquele negócio. Aí eu fui no mercado. Ela já tava de boa, ela entendeu, porque ela teve aquela reação. Ela é uma criança. Cabe a quem? A nós pais direcionar, ok? Ela lhe obedeceu, realmente, né? Curtiu com as irmãs. Aí, aquele dia a gente foi no mercado comprar alguma coisa. E o Espírito Santo falou. Eu tava no caixa, ele me mostrou aquele Kinder. R$12. R$12,90. Daí ele falou, pega um pra ela. Falei, tá bom. Peguei. Cheguei no carro e falei, filha, olha aqui. Ela ficou toda feliz. Eu falei assim, sabe por quê? Porque você entendeu e obedeceu. Esse aqui você pode agora. E eu não tô comprando desse para tuas irmãs. Certo? Então, cada coisa na sua coisa. Agora não. O nosso Deus, ele é assim. Mas ainda assim, às vezes a gente ainda faz umas besteiras com os filhos, né? A gente dá antecipadamente, depois a gente vê que não deu certo, que não era a hora. Ai, meu Deus, né? Eu já dei brinquedo que não era pra idade, estragou e tudo mais. É, exatamente isso aí. Ela ficou cheia de alegria e pronto. Entendeu? Então, o nosso Deus, ele é assim, gente, ele tem muito prazer em nos abençoar. Ele tem muito prazer. E ele ainda tem tantos presentes para entregar para nós esse ano, viu? Isso ele tá falando agora aqui para mim. Obrigada. Aí eu amo Jesus porque a gente não pede nada para ele. E ele fala, entendeu? E ele fala. E agora eu queria que vocês vissem, eu vejo vários pacotes de presente assim, voando, flutuando, vários. Sabe assim, quando a gente vê aqueles presentes de Natal, eu vejo. E não são pra mim, são pra vocês. São pra vocês. Ele tem vários presentes pra entregar ainda, viu, meninas? Ele tem. Tá separadinho. Calma.
Calma. Ele não quer que você perca a bênção do presente. Ele quer que a gente curta o presente por completo, assim, sabe? Ele é um Deus de plenitude. Amém? Ele é um Deus de plenitude. Quando Ele dá alguma coisa pra gente, Ele quer que a gente curta aquilo por completo. Ele quer que a gente viva aquilo mesmo, sabe? Então, Ele não vai permitir isso. É isso, Val. Ele não quer entregar um presente pra gente curtir pela metade ou pra perder logo ali. Isso quem quer é o diabo. O diabo, ele dá um monte de presente porque a gente mete os pés pelas mãos, a gente faz besteira, a gente se enfia em buraco, sabe? É muito difícil, minha querida, é muito, não é fácil. Sabe? Guarda isso, por favor, porque eu não brinco com as coisas de Deus, eu não brinco. Eu só libero aqui alguma coisa que eu sei que o Senhor falou comigo. Ele tem presentes para entregar esse ano ainda, Ele tem. Nossa, Larissa, é tão vago, né? Claro que tem. Não, você sabe do que eu tô falando. Cada um sabe no particular do que tá falando. E quando você receber o Espírito Santo, guarda isso. Quando você receber o Espírito Santo de Deus, Ele vai te lembrar. Esse é o meu presente. Esse é o meu presente. Pode ser que você receba outros presentes, mas o presente que vier dele, Ele vai te lembrar. Esse presente é o que eu estou te mandando. Seja, gente, uma coisa simples ou seja um presentão. Ele vai te lembrar. Ele vai te lembrar. Viu? Ele vai te lembrar. Então, minha querida, não abra mão dessas diligências, não abra mão, não deixe ninguém interferir a sua busca no Senhor, nem seu marido. Meu Deus, Lari, sim, já teve época que eu tive que me posicionar também. E eu falei, Rafa, entre você e Deus, Deus está em primeiro. Então, não vem tentar negociar comigo as coisas com Deus, porque não vai dar certo. Ele vai estar sempre em primeiro lugar, é um lugar que não tem substituição. Não deixe ninguém, o que há de errado você ter teu tempo com Deus. Lógico, você não vai ter excessos. Mas sabe, não abra mão da sua busca. Não abra mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou orar. Pai, obrigada. Obrigada por esse devocional. Obrigada pela tua presença, Espírito Santo. Obrigada, porque mesmo sem merecermos, o Senhor sempre está. Obrigada pelos presentes que o Senhor permitiu que eu visse aqui, Senhor. Eu não sei o que tem dentro das caixas, eu não sei verdadeiramente. Mas não me importa também. O Senhor só quer que eu entregue que tem presentes e quando o Senhor mostra, é porque já está a caminho. Que as mulheres do alto aqui, Senhor, que receberam essa palavra que eu falei agora dos presentes como uma flecha no coração, que elas possam guardar, Senhor, como Maria guardava. Maria ouvia e guardava. Maria ouvia o anjo do Senhor e guardava no coração. E ela foi tão sábia que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Maravilhosa. E a tua palavra diz que ela guardava tudo no coração. Que essas mulheres possam guardar no coração. Para que quando esse presente for entregue fisicamente aqui na terra, Senhor, o Senhor a lembre, Espírito Santo, e elas lembrem. Esse é um, esse é outro. É mais de um presente. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E nós continuaríamos te buscando e te amando e te colocando em primeiro lugar, mesmo sem presente nenhum. E o Senhor sabe que eu falo isso de todo o meu coração. Mesmo que o Senhor não entregasse presente nenhum, nós continuaremos te buscando, te amando, te louvando, te colocando em primeiro lugar, porque o Senhor é tudo em nós. Não é por interesse, é por necessidade. Nós necessitamos do Senhor.
Como a corça anseia pela água, nós necessitamos do Senhor, da tua presença. Em nome de Jesus, nos enche, Espírito Santo de Deus, enche essas mulheres, Pai, da tua presença maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém. Eu não sei, viu? Tive a impressão, tá? Impressão de ver uma caneta e de talvez alguma mulher aqui vai assinar um contrato, ou vai assinar, né, algum contrato que vai te deixar muito feliz, ou vai assinar, sei lá, a compra de alguma coisa que vai te deixar muito feliz, ou vai assinar um contrato de um emprego novo, eu não sei. Eu tive essa impressão, tá bom? Fica aqui, o Espírito Santo entrega para quem for. Amém, meninas, amém. Glórias a Deus por esse devocional maravilhoso. Glórias a Deus pela direção de Deus, tão certeiro, tão lindo. E lembre-se que a nossa busca pelo Senhor diligente, viu? É com vontade e é sem vontade. Entende? É estando afim e não estando afim. Porque não é uma opção, é uma necessidade. Amém? Espero que vocês tenham sentido essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Hoje ele estava cheio de amor. Amém. Hoje ele estava cheio de amor, ele estava assim tão doce hoje. Tão doce. Tão lindo. Viu? Ele te ama, ele te cuida, ele te guarda, ele se alegra com a tua vida, com o seu coração. Amém? Permaneça firme, viu? Você olha aqui para mim e deve achar, puxa lá para lá e falar, é fácil. Não é. Eu também tenho minhas batalhas, eu também tenho minhas dores, eu também tenho minhas decepções. Mas em tudo nós vamos vencendo juntas com Jesus. Porque só o fato de eu estar aqui, eu já estou sendo alimentada. Só o fato de eu me comprometer em fazer os devocionais, eu sou a primeira a ser alimentada. Então vocês estão me ajudando constantemente. É com uma mensagem, é quando vocês compartilham algo. Vocês acham que eu não aprendo? Ontem mesmo aprendi uma coisa, né, Val? A Val sabe disso, só que aí eu falei só pra ela, não vou abrir não. Não dá pra abrir ainda pra todas, né, porque senão perde a graça. Mas não aprendi, Val? Aprendi com um comentário, que a gente estava conversando de uma coisa e ela falou. E eu falei, nossa, vou fazer isso, gente, né? Aprendi, tô aprendendo o tempo todo. Tô passando as dores que vocês passam, somos todas iguais, viu? Eu vi um pote de óleo. Eu creio que é unção sobre nós. Aleluia, glória a Deus, Penha, glória a Deus, viu? A Penha, gente, ela tem assim uma conexão onde Deus dá visões e dá sonhos para ela. É a coisa mais linda, viu? Nossa, é impressionante. Aquela visão que você compartilhou comigo, Penha, lembra do cavalo nas nuvens, menina? Que ela não sai da minha cabeça. E essa semana, até foi bom você compartilhar isso, porque eu lembrei. E essa semana, Penha, você lembra dessa visão? E essa semana tá assim, ó, latente na minha mente. Às vezes o Senhor quer falar algo, né? Em nome de Jesus. Amém, meninas? Exatamente, às vezes são presentes celestiais. Às vezes é uma conversão que você estava esperando há muito tempo. Ai, gente, eu não sei, o Senhor sabe, tá? Ele vai falando com vocês também, certo? Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela vida de vocês. Lembrando, para aquelas que ainda não conseguiram, né, ouvir e se ligar, nós já temos data para o nosso devocional, para o nosso encontro presencial. Vai ser dia 8 de novembro. Eu vou me sentar com as meninas de novo para a gente ver a questão do valor que vai ser, tá bom? Mas vocês sabem que aqui com a gente os valores são bem acessíveis. Ai, que bom que você lembra. São bem acessíveis, a gente tá aqui uma para ajudar a outra, nós somos igreja. Nós somos igreja que ajuda, igreja que celebra. No nosso encontro presencial do ano passado, gente, o que teve de mulheres que não conseguia ir. Claro, eu não consigo ir, eu tô longe, eu tenho compromisso, para mim vai ficar muito pesado, eu não consigo. Mas eu quero abençoar a vida de quem tá perto. Gente, foram algumas, viu? Eu acho que foram umas 20. Umas 20, eu acho muito, de 60, 70 mulheres. 20, né?
que receberam de presente de alguém, receberam de presente de outra mulher, né? Então, a gente sempre... Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Olha quem chegou. Ai, meu Deus, vem. Ai, que tal, filha? Ela vem de mansinho porque ela quer dar oi. Ai, filha, vem aqui. Peraí, eu vou abaixar aqui. Peraí. Peraí, gente. Peraí. Dá oi. Oi. Manda um beijo para minhas amigas. Então, meninas, a gente aqui, a gente ainda crê nessa igreja real mesmo, sabe? Que assim, que compartilha, que ajuda, que celebra. Então, assim, a gente ainda não fechou no valor, que a gente sempre pensa em chegar no mais justo possível, tá? Mas, então, quanto a isso, fiquem tranquilas. Algumas já me perguntaram, fiquem tranquilas. A gente quis anunciar assim bem antes, pra você, tá grande, menina do céu, ela tá uma baita. A gente quis anunciar antes, assim, principalmente para aquelas que estão longe, né? Para que elas consigam já ir se organizando, já ir vendo, tá bom, meninas? A gente vai passando as informações, tá? E para aquelas que desejam semear aqui no Mulheres do Alto, sempre a gente coloca lá, a Marcinha deixa bem organizadinho para mim. Hoje a Sassá não estava aqui, né? Que ela coloca a chave Pix para mim. Mas sempre fica ali nos nossos... na descrição ali, para aquelas que querem abençoar o nosso ministério, tá bom? Por generosidade. É uma semente de generosidade para aquelas que querem. Amém? Deus abençoe o seu sábado, viu? Deus abençoe o seu fim de semana. Celebre a presença do Senhor, não há nada mais precioso do que isso. Eu saio daqui leve e feliz. Glórias a Deus. Tá bom? Eu amo a vida de cada uma de vocês. Nos vemos segunda-feira novamente, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus, tá? Ó, beijo. Amo vocês, tá? Tchau.